Voltamos ao último bloco da entrevista com Carlos Rendros e Zambeze Almeida, falando sobre arte na Europa, né? Uma coisa que me impressionou do material que você me mostrou, essa contemporaneidade que você coloca, inclusive em suas obras, tem até uma de 1996, né, que você já falava um pouco sobre essa arte dinâmica, né, mostrando não só a estrutura parada de uma escultura ou de uma pintura, mas abordando a dinâmica da natureza, né? Podia falar um pouco sobre ela? O movimento é uma coisa que me fascina também. Nas artes cênicas, temos no teatro e depois, na sequência, o filme domina essa parte do movimento. No entanto, também como escultores, Tinguely e vários outros, temos esculturas com movimento, cinéticas. E, no meu caso, me interessou muito o efeito que o movimento tem na nossa percepção. No caso, o hipotálamo leva-nos, é uma parte, digamos, primitiva, importante do nosso cérebro, mas que nos leva a uma situação quase que hipnótica de contemplação, né, ou meditação em determinados movimentos, como, por exemplo, quando olhamos para uma chama, ou quando olhamos para as ondas do mar, ou para o som do vento a passar pelas folhas das árvores e tal. Então criei algumas peças relacionadas com esse movimento. Uma foi agora na última exposição Spectrum, em Lisboa, no Museu Medeiros de Almeida, em que exploro uma ideia matemática humana, que são os fractais de Mandelbrot, onde, a uma certa altura, Mandelbrot coloca uma simples fórmula num computador da IBM e consegue transformar isso em imagem. Hoje já existem programas de loops Mandelbrot bastante complexos, podem ser vistos na internet, e transformam novamente esse fractal de uma ideia humana, não é, matemática, fractaliza novamente de uma forma real. Portanto, passando a imagem, de novo, em várias placas de acrílico transparente, onde elas são refletidas e novamente refletidas para trás, desfazendo completamente essa fórmula matemática, essa forma, digamos, precisa do nosso pensamento matemático e fazendo ela retornar à dinâmica do caos próprio à natureza. Sim. Esse material, ele fica exposto também nessa galeria? Esse material tem sido exposto na galeria. Curiosamente, as obras cinéticas têm logo encontrado pessoas interessadas. Uma delas, que trata da Connected Isolation, trata um pouco do nosso estado civilizatório hoje em dia. Foi uma expressão criada por um grupo de arquitetos americanos, o Morphoses, em que tentam explicar a situação em que nós vivemos na sociedade. Prédios com paredes conjuntas entre o vizinho, são como películas de bolhas de sabão, como se cada apartamento fosse uma bolha de sabão, a separar um ambiente do outro. Estamos tão juntos, tão conectados, mas ao mesmo tempo isolados. Né? Desculpe, Davi, essa peça estava aqui na galeria, essa peça que ele está falando tem 5 metros de altura, a Connected Isolation, ela estava pendurada aqui na galeria e caía lá embaixo. E ela produz espuma 24 horas. Novamente, lá está ele, sempre, né, dentro dessa coerência que eu falo com 29 anos de carreira, falando da religiosidade, das diferentes civilizações, de tudo. Porque ele usa espuma, quando você perguntou da contemporaneidade dos materiais, ele antes trabalhava sempre com pedra. Quando começa a trabalhar com resina, inclusive agora está querendo trabalhar com resina do Brasil, porque o Brasil está fazendo uma resina fantástica, biodegradável, que é toda absorvida pela indústria alemã de, como é que fala? Aquelas coisas que deixam na gente, das cirurgias. Sim. Aquilo que fica. Próteses, né? Não unicamente, mesmo equipamentos, há um sistema... Os catéteres. Não só, esses materiais permitem uma reciclagem muito mais não, mas não é ativa só isso. Por causa
Como é que é? Não infecciosidade delas. Quando fazem operações e deixam, negócio de coração que fica não sei o que. São absorvidos, né? Exatamente. Mais facilmente. Né? E a indústria alemã de cirurgia está absorvendo completamente essa nova resina que existe. E daí vem esse trabalho aqui, dá licença, Carlão, peraí, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Esse trabalho aqui, o One Way, que tem a ver com a exposição da semente. Isso é uma peça de 3 metros por 2, que também está no cassino, que é assim, o One Way, a luz continua indicando que o caminho é para cá, plástico e tudo. Só que se você olhar, agora eu não vou, cadê, peraí, se olhar em detalhe, aqui tem vários bonequinhos de Kinder aqui tem vários bonequinhos, tá tudo, e todos esses bonecos de plástico, o Carlão já virou eles, junto com os nadadores, em direção da semente. Eles estão voltando para a semente. Tá vendo? Tanto os bonequinhos quanto os nadadores estão voltando para a semente. No entanto, ainda estão falando que o One Way é para cá. Por que ele fez esse trabalho? É mais uma mensagem, porque embora a gente esteja fora há muitos anos, o trabalho está sempre linkado com o Brasil. Olha, lá está uma Índia, que é a Índia do Brasil, e ali está um índio também. Ele sempre está linkando com a história do Brasil como origem. Sempre está falando da origem e da continuidade do ser humano. E aqui, porque tanto os bonecos de plástico como os nadadores estão andando de volta para a semente, porque no Brasil tem o plástico bom também. Porque ninguém é contra a evolução. O plástico é ótimo, desde que seja bom e não estraga o ambiente. E no Brasil tem, nós estamos na frente em muita coisa. O One Way é a inevitabilidade do que nós criamos, não é? E depois tirar o melhor proveito, não é, dessa criação. Sim. E creio que somos capazes nisso. Essa mão única, né? Que seria... É uma mão única da evolução. Não há retorno, mas há formas de melhorar os erros cometidos, não é? Tá vendo? E essas resinas todas podem perfeitamente... Isso aí é resina de poliéster comum, mas pode ser perfeitamente a resina boa. Isso é mais uma aula... Bem, nós estamos com pouco tempo do final da nossa entrevista. Queria que vocês mostrassem um pouco algumas obras que são características de um momento, de um estágio do seu trabalho. Muito rapidamente, a gente vai mostrar imagens para o telespectador na edição. No projeto Ressonância, eu trato basicamente de um fenômeno físico natural do planeta, que é a ressonância do planeta, que é 7.84 Hz, e conecto a história com a movimentação dos seres humanos no planeta. Então pedi para que uma amiga, que é professora de arte e arte-terapia numa escola do Rio de Janeiro, que tirasse a impressão dos pés dos alunos dela, escola alternativa que tem no Rio, tirasse a impressão dos alunos da escola dela e me enviasse para Lisboa para a exposição Ressonância, que foi feita numa pequena capela perto de Belém, que servia como ponto de refúgio aos navegantes, na época, que retornavam dessa aventura, muitas vezes mortal, letal, digamos, e agradeciam aos santos e ao Senhor o estarem vivos e poderem ter retornado. Então, crio de novo uma conexão como ressonância da movimentação humana, do que nós somos como seres humanos e para onde caminhamos, creio eu, aldeia global. Sim, aí você foca essa união que e vejo a aldeia global no sentido positivo, porque muitas vezes a aldeia global é vista como uma normificação. Não vai virar tudo cadeia de fast food. A ideia não é nesse sentido. A aldeia global no sentido da responsabilização. De nós realmente percebemos que os nossos conterrâneos, ou melhor, contemplanetários, não é? Chineses ou árabes ou australianos, que são as mesmas pessoas que nós somos e que partilhamos exatamente da mesma responsabilidade nessa continuidade. Por isso que ele, quando faz a peça que eu interrompi, a peça da espuma, que estava ali pendurada, ele escolhe a espuma como material, porque a espuma, você sopra, ela volta a juntar, ele usa a espuma para exemplificar a delicadeza com que o ser humano deve ser tratado e respeitado pelo mundo todo. Então a espuma seria um pouco todos nós.
Por isso. E a ressonância que começou no Rio, na Escola Olga Mitá, com a impressão das pegadinhas. Essas pegadinhas são todas do Rio, que aliás é a capa do catálogo Ressonância, que está no site. E essa exposição e na parede da Ermida são andorinhas, que as andorinhas também viajam por vários lugares. E essa exposição teve a ressonância que foi essa peça aqui, que é das esculturas sonoras, porque o Carlão faz escultura sonora também. Quem for para Lisboa, vai visitar, quer visitar a galeria de vocês, onde fica? Ai, fica centralíssimo. Fica muito perto da Avenida da Liberdade. O mais interessante também para poder seguir seria ter talvez o site www.carloshennerich.com, não é? Pode seguir o trabalho e ter mais informação também de visita, porque provavelmente a galeria irá mudar de localização, de onde ela se encontra. São agora. 20 anos já e a gente vai mudar porque tem que recuperar um pouco da liberdade. Inclusive porque o Carlos tem vários projetos aqui, ele tem ideia do Japão, várias coisas, e há muita coisa para estar linkada junto, a gente não pode ficar o tempo todo no mesmo lugar, e já são 20 anos. E essa exposição da ressonância, depois foi feito o filme das crianças de lá, que é para vir para aqui, de volta. Certo. E é seguinte. Quem quiser conhecer o material e conhecer as obras de vocês, pode acessar O site GAD Galeria Antiques Design, ou GAD Galeria só, e www.carloshenrich.com. Ok. Bem, muito obrigado pela presença de vocês. Nós é que agradecemos Obrigado o convite. Obrigado a vocês e tudo de a bom. TV oportunidade. ambiental é tudo que é importante ver ser clonada em toda parte do mundo. Obrigado.